Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Está começando uma nova emissão de Telesur Notícias em português. Eu sou Michele de Mello e agora juntos nós vamos ver algumas das notícias de maior destaque na América Latina e no mundo dessa semana. Começamos. No próximo domingo, mais de 7 milhões de bolivianos estão convocados a eleger presidente, vice-presidente, senadores e deputados. Vejamos agora um resumo desse processo eleitoral. A Bolívia tem 7.315.364 eleitores para essa disputa. E os maiores departamentos são de La Paz e Santa Cruz. Também se esperam 341 mil votos no exterior. Tudo isso para escolher um novo presidente e vice-presidente para a gestão 2020-2025. São necessários mais de 50% dos votos, ou 40%, e uma diferença maior que 10 pontos percentuais do segundo colocado, para que o presidente e o vice sejam eleitos no primeiro turno. Além disso, também vão ser escolhidos 36 senadores, 130 deputados. Tudo isso para o próximo período de 5 anos. E essas eleições são acompanhadas por 92 observadores da Organização de Estados Americanos, a OEA. E mais de 60% são indígenas. Além disso, 1/3 da população está abaixo dos 15 anos de idade. Agora vejamos alguns dados. A Bolívia tem 11.300.000 habitantes, segundo o censo de 2018. E mais de 60% da população é indígena. Além disso, cerca de 1/3 está abaixo de 15 anos. E falam 36 idiomas oficiais. O PIB da Bolívia, no ano passado, fechou em 40 bilhões de dólares. E também é o país com maior crescimento econômico na América Latina há 5 anos consecutivos, com um índice de 4,9% de crescimento econômico anual. E segundo as pesquisas eleitorais, o Evo Morales e o Álvaro Garcia Lineira, que disputam a reeleição, são favoritos com 38% a 40% de intenções de voto. Em segundo lugar está a chapa de Comunidade Cidadana, de Carlos Mesa e Gustavo Pedraza, com 22% até 26% de intenções de voto. E em terceiro lugar, Bolívia de Senó, de Oscar Ortiz e Shirley Franco, que acumulam entre 7% e 10% das intenções de voto. Já encerrou o período de campanha nesta última quarta-feira e para saber os últimos detalhes desse processo eleitoral boliviano, Fred Morales está em La Paz e nos conta mais. Durante o fechamento de campanha eleitoral, o presidente Evo Morales denunciou que a oposição tentará um golpe de Estado, já que está planejando não reconhecer os resultados eleitorais do próximo domingo, 20 de outubro. Um comitê em defesa da democracia, formado por representantes da oposição de esquerda e de direita, anunciou que não reconhecerá o resultado da eleição se Evo Morales é vitorioso e também convocarão a desobediência civil. Até agora, a oposição fracassou nas suas tentativas de evitar a realização das eleições, suspender a candidatura de Evo Morales, inclusive exigir a renúncia do Tribunal Supremo Eleitoral. São 9 candidatos na disputa. Evo Morales é favorito para ganhar no primeiro turno, de acordo com diversas pesquisas, seguido do ex-presidente conservador Carlos Mesa, com mais de 10 pontos de diferença. No Equador, depois de 11 dias de estado de sítio, o decreto 883, que previa o fim dos subsídios aos combustíveis, foi revogado pelo presidente Lenín Moreno. No entanto, agora avançam negociações entre governo e lideranças populares para uma nova lei. Além da revogação do decreto 883, também foi levantado o estado de exceção e ficou formada uma comissão de diálogo nacional entre líderes indígenas e o governo, mediada pela Conferência Episcopal do Equador e a ONU. E essa comissão que está debatendo uma nova redação para os reajustes nos preços da gasolina e do diesel. No entanto, se mantém um clima de tensão no país, já que líderes políticos foram presos e 2 comandantes das Forças Armadas foram demitidos. Além disso, ontem a Justiça condenou a 6 anos de prisão o ex-vice-presidente Jorge Glass, acusado em 2017 de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em obras realizadas sob o seu governo com a construtora Odebrecht. E essa semana, o governo bolivariano teve uma nova jornada de reuniões e denúncias com representantes da ONU. Leonel Retamal nos conta mais detalhes. Nesta semana, a Venezuela apresentou uma denúncia à Organização das Nações Unidas sobre os efeitos do bloqueio dos Estados Unidos contra essa nação. Representada pelo ministro de Agricultura Vilmar Soteldo, a Venezuela apresentou denúncia à Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, denunciando que mais de 4,8 bilhões de dólares foram retidos em janeiro e estavam destinados à compra de medicamentos, alimentos e peças para maquinaria
agrícola. Portanto, os efeitos são sentidos diretamente pela população. E também hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu uma nova formação para o Conselho de Direitos Humanos. Argentina, Uruguai, Venezuela e Brasil representarão a América Latina no próximo período de gestão desse organismo, que começa em janeiro de 2020 e vai até 2022. O Conselho de Direitos Humanos foi criado em 2006 e tem representação de 47 países. E sobre essa reeleição da Venezuela, o ministro de Relações Exteriores do país, Jorge Arreaça, comentou o seguinte: Uma vitória que haverá que mensurar, que medir no transcurso dos próximos dias, mas hoje caracterizamos como histórica. Por quê? Porque nos enfrentamos Por quê? Porque enfrentamos uma campanha feroz, brutal, dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos e seus países e governos satélites e subordinados. E essa quinta-feira é dia de manifestação no Brasil. André Vieira nos atualiza dessa agenda popular. Michele, boa tarde a você e a todos os que nos assistem aqui no Telesur Notícias em Português. Efetivamente, no dia de hoje, se realiza na cidade de Marabá, estado do Pará, o que está por trás dos ataques à Amazônia. Um ato realizado por diferentes nações indígenas, movimentos sociais, partidos políticos, que tem o objetivo de chamar a atenção do mundo para o ataque do governo Jair Bolsonaro contra o meio ambiente e contra os povos tradicionais daqui desse país. Desse ato participa, entre os diferentes líderes indígenas, o cacique Raoni, que foi justamente o cacique que foi criticado por Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Esse ato também faz parte de um conjunto de ações dos movimentos sociais em defesa da soberania que começou no início desse mês com um ato da Petrobras. É com você, Michele. E hoje também inicia a jornada Sangue Indígena, que vai ser uma viagem organizada por uma comitiva da Associação de Povos Indígenas, a APIB, que passará por 12 países europeus para denunciar as ações do governo Bolsonaro que ameaçam a vida dos povos originários e o meio ambiente. Nós estamos agora organizando uma delegação indígena para fazer uma turnê na Europa com a campanha Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais, exigindo cumprimento, e respeito aos direitos humanos, aos direitos ambientais. Vamos à União Europeia, na Bélgica, vamos ao Parlamento Europeu, vamos visitar as empresas que estão comprando ou produzindo produtos dessas áreas de conflitos, e vamos ficar 30 dias na Europa visitando 11 países. E a atividade da empresa mineradora Braskem ameaça a vida de vários moradores de Maceió, capital do estado de Alagoas. E o nosso correspondente André Vieira esteve no lugar da notícia e nos conta mais. Ruas vazias, casas sem povo e paredes rachadas. Este é o bairro do Pinheiro, onde ficam 35 minas de sal da Braskem. Em 2018, depois das chuvas de fevereiro e em março um tremor de 2,5 na escala Richter, as rachaduras nas casas e vias públicas vêm aumentando. Cada dia que a gente vem aqui está pior. O solo continua se movimentando, as rachaduras continuam aumentando e as nossas perdas também, Um estudo recente do Serviço Geológico do Brasil foi conclusivo. A causa principal do processo de subsidência no bairro do Pinheiro está relacionada, sim, a extração de sal-gema. Além do Pinheiro, outros bairros também enfrentam problemas parecidos. Lugares que, por conta da mineração, podem desaparecer. Agora que o poder público, com o movimento SOS, indo às ruas e pedindo às instituições que tomem uma posição, é que isso está sendo realmente levado a sério pelo poder público para poder punir os responsáveis por isso daí. A empresa Braskem, multada recentemente em quase 30 milhões de reais por apresentar informações falsas, afirma que até dezembro concluirá estudos em suas minas. Já o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas afirmou que está monitorando a situação. Por agora, as minas estão interditadas. André Vieira e Sebastião Soto para o Telesur Notícias em Português. No Haiti, a ONU anunciou o fim da MINUSTAH, a missão humanitária que representou uma ocupação militar do território haitiano durante os últimos 15 anos. A decisão acontece em meio a protestos que exigem a renúncia do presidente Jovenel Moïse. Ao mesmo tempo que anunciou o fim da missão, o Conselho de Segurança da ONU nomeou a estadunidense Ellen Miguel-Lalim como representante especial no país e responsável por buscar diálogos nacionais para uma solução pacífica.
Segundo a Rede de Direitos Humanos do Haiti, 77 pessoas foram assassinadas nas manifestações contra a corrupção e pela renúncia do presidente apenas nesse ano. Mas vejamos mais detalhes desses 15 anos da MINUSTAH, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti. Ela foi criada em 2004 pelo Conselho de Segurança da ONU para supostamente ajudar na estabilização do país e na reestruturação da polícia depois de uma rebelião popular que derrubou o presidente Jean-Bertrand Aristide. A MINUSTAH teve muito protagonismo brasileiro, sendo o país que, junto com o Chile, enviou quase a totalidade dos 8.900 soldados para o Haiti. Essas tropas foram denunciadas de ter cometido crimes de estupro e saqueios às entidades públicas e privadas. Também foi responsável por introduzir a cólera no país, gerando cerca de 10 mil mortes. E para julgar todos esses crimes de guerra, as organizações sociais conseguiram criar um tribunal popular em 2018 que nunca recebeu o apoio e o reconhecimento do Estado para avançar. Em 2017, a MINUSTAH foi drasticamente diminuída quando o presidente Jovenel Moïse, apoiado pelas Nações Unidas, foi eleito. Nesse ano, segundo dados oficiais, as tropas diminuíram para 1.275 militares. E agora deveriam reduzir ainda mais o contingente, já que a missão foi dada por terminada. Em Moçambique, segundo os resultados preliminares, o presidente Filipe Nyusi foi reeleito com mais de 70% dos votos. O atual presidente, Filipe Jacinto Nyusi, teria sido reeleito com 72% dos votos pelo partido Frelimo, que é a Frente de Libertação Moçambicana. Já o opositor da Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, Ossufo Momade, conseguiu 21% dos votos. Os resultados oficiais serão divulgados no dia 30 de outubro e um total de 13 milhões de eleitores moçambicanos estavam habilitados a votar nessas eleições, que são as quintas desde a libertação do país. Além de eleger um novo presidente da República, também votaram por 250 deputados do parlamento, 10 governadores provinciais e assembleias regionais. Um processo eleitoral com cerca de 40 mil observadores, que, no entanto, foi marcado pela violência. Foram 40 mortes e 73 presos, a maioria por delitos eleitorais. E agora vamos para o Oriente Médio, porque as tropas da Turquia permanecem numa ofensiva militar no nordeste da Síria, tentando tomar essa região das mãos dos povos curdos e do governo sírio de Bashar al-Assad. E o nosso correspondente em Damasco, capital síria, nos explica mais. Olá, colegas, saludos amables televidentes. Olá, colegas. Continua pelo 9º dia consecutivo a operação das tropas turcas contra milícias curdas no norte e noroeste da Síria. Até o momento se mantêm os confrontos na cidade de Ras al-Ain e os militares turcos conseguiram se apoderar da cidade. Em paralelo, essa operação já gerou a migração forçada de centenas de civis e a morte de uma dezena de pessoas. Também se mantém o envio de tropas sírias como parte do acordo entre o governo e os curdos para enfrentar esta operação militar turca. A Rússia promove o diálogo entre os curdos e o governo de Damasco para superar essa situação. E também prepara uma reunião de segurança entre os governos turco e sírio para garantir a segurança fronteiriça entre ambos os países. Adiante! E assim chegamos ao final de mais uma emissão de Telesur Notícias em português. Você também faz parte dessa produção, então deixe seu comentário, suas críticas e sugestões que nós certamente vamos ouvir. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.